Boa noite a todos vocês. É um prazer imenso estarmos aqui. A maioria de nós aqui estamos bastante cansados e muitos de ficarem sentados, igual eu fiquei aqui. Eu não me lembro de ter ficado tanto tempo sentado com retaguarda, tentando ajustar tudo, e foi muito tempo. Mas o momento que nós estamos vivendo, ele é muito raro e ele é único, porque a gente viu desde a fecundação de um projeto, nós acompanhamos a gestação e a gente está aqui pós-parto, ou seja, o que foi anunciado está acontecendo. O escritório virtual já está no ar. Vocês já viram ontem o Paul mostrando, e esta semana vocês verão volumes. Semana que vem, se tudo der certo, já tem os primeiros bônus caindo nas contas. E parece algo que falou em escritório virtual, as coisas começam a acelerar e acelerar muito. Todo mundo vindo e vindo com força. Mas a live de hoje, só confirmando com vocês, todas as terças e quintas nós teremos lives desse tipo, com a empresa na retaguarda. Hoje a área bem específica, que vai ser sempre voltado às terças-feiras para parte conceitual. Hoje a gente vai falar do que vocês viram no banner, mas quando for falar de NFT, de mintagem, falar do LCD, serão as terças-feiras. Às quintas-feiras, nós teremos as lives institucionais. Aí vem todas as informações, atualizações. É a empresa falando. Segunda, quarta, sexta, domingo, sábado. Aí nós vamos fazer a rede falando, a rede fazendo e a rede andando. Então, por ser terça-feira, Rodrigo Dias, que é o Big Boss do Brasil e suporte do mundo, porque se não fosse ele hoje, eu não estaria, eu estaria. Nós temos uma live hoje assim maravilhosa. E depois, Rodrigo, vai dizer o tamanho daquilo. O tamanho. A gente falava com alguém e quando eu fui ver a retaguarda, essa pessoa é só um dos maiores líderes de todo o continente africano. Então, quem está vindo, as pessoas que estão vindo, são muito fortes. Então, Rodrigo, é com você a partir de agora. Boa noite, Tião, boa noite, pessoas, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui junto com vocês nessa apresentação maravilhosa. Como o Tião falou, então a partir de agora a gente vai começar então todas as terças-feiras a ter um bate-papo mais técnico, digamos assim. A gente vai abordar em cada uma das terças-feiras alguns dos pontos específicos do empreendimento, seja ele o mercado de crédito de carbono, que é dividido em dois tipos de mercado, a tecnologia blockchain, as criptomoedas, os tokens e a tokenização desses ativos dentro do mercado. E às quintas-feiras, então, a gente vai começar a fazer as apresentações corporativas e institucionais, trazendo todas as informações acerca da oportunidade, do empreendimento, como ele está sendo construído e as bases que estão sendo montadas para que realmente a gente tenha aí uma construção que dê a todo mundo a segurança necessária para poder se divertir dentro desse mercado, né, maravilhoso. Nós ainda estamos montando as apresentações oficiais com a logomarca, com o logotipo. Ainda temos algumas questões de ordem legal que os nossos advogados estão resolvendo, não apenas no Brasil, mas fora do mercado brasileiro, para que a gente tenha essa oportunidade não apenas solidificada no conceito do negócio e na forma como ele é construído, mas também que todas as bases legais desse mercado e de como a Prolific e a Promax se instituam no mercado façam sentido e a gente não tenha simplesmente um castelo de areia sendo construído. Né? Então, a gente está nessa última fase de organização. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abordar os tópicos sobre blockchain, NFT, criptomoedas e um pouco de LCD, para eles entenderem um pouco mais como a coisa funciona. Eu fiz um compilado aqui de algumas apresentações antigas, tá, que eu vou apresentar para vocês, mas eu acredito que já na semana que vem, na terça-feira que vem, a gente já tenha a apresentação oficial que a gente vai usar para cada uma das suas etapas, tá bom? Tchau, eu posso compartilhar a tela aqui?
Claro, você Opa, já peraí. é o anfitrião. Então, legal, legal, legal. Está todo mundo vendo aqui a tela? Sim. Por que que Sim. eu não, por que que eu não estou vendo? Ué, Sim, também tô vendo a tela também. você vê na tela que tem o Bitcoin aqui, né? Porque eu não estou vendo vocês agora aqui, não sei por quê. O início de tudo é assim, quando vai compartilhar, só Isso, vê lá à exatamente. direita. É porque eu tenho duas telas, aí eu fico às vezes meio perdido aqui Não, eu já com a passei por isso. composição. Pode seguir que tá dando para ver. Mas ela não tá em tela Então tá bom. cheia, tá? Oi? Ela não tá em tela cheia. Tá vendo slide, toda a sua área de trabalho. Ah, tá. Como é que eu faço botar a tela cheia aqui? Isso é PDF? Não, é um slide que está na PowerPoint. internet. Vocês estão conseguindo ver aqui o slide inteiro? Tá, sim. Ah, então tudo bem. E depois eu vou partilhar outras telas. Vamos falar então. Para a gente começar todo o processo, eu vou começar falando um pouco de Bitcoin. Talvez para algumas pessoas possa soar repetitivo, mas como o Sebastião está gravando, eu acho legal a gente ter uma linha de tempo que faça sentido para novas pessoas que forem assistir isso em outros momentos, tá bom? O Bitcoin, ele é o início de tudo. Apesar de não ter sido dentro do cronograma real de criação de blockchain da DLT, mas foi ele que deu aval, foi ele que colocou, né, toda essa tecnologia para ser conhecida por todos. Então, a gente chama o Bitcoin do início, né, das operações. Porém, antes, para vocês entenderem por que o Bitcoin nasceu, é interessante entender o que vem antes do Bitcoin. Desde 1982, desde 1982, início dos anos 80, o mundo já trabalhava, já tentava criar uma forma descentralizada de digitalizar o dinheiro. Tá? Vocês têm algumas das operações acontecendo aqui. Em 82 foi lançado o eCash, que era uma moeda digital emitida por bancos. Depois veio o Hashcash, depois o B-Money, BitGo e Arpo. Existiram várias outras, essas são as principais. Tá? Mas por que nenhuma dessas deu certo? Não deu certo por um motivo chamado gasto duplo. E o que é o gasto duplo? É quando você pode gastar duas vezes a mesma quantia. Né? Por exemplo, se eu mando um dinheiro da minha conta para o Sebastião, não é correto que eu continue com a quantia que eu enviei para ele. Isso é uma multiplicação de dinheiro. Num ambiente saudável financeiro, isso não pode acontecer. Todas essas transações, todas essas tentativas que foram feitas de 82 até o surgimento do Bitcoin, travavam nessa problemática de como não ter gasto duplo. E por que travavam? Porque todas usavam o ambiente da internet, que é esse que está utilizando aqui. E o ambiente da internet foi um ambiente criado, desenvolvido para que ele tivesse cópias. Ele foi criado para dar direito a copiar. Ora, uma coisa que tem o direito de copiar não pode ser fundamento do mercado financeiro. Não faz sentido você transitar dinheiro no ambiente de cópia. Por isso que nenhuma delas deu certo. Mas quando a gente fala que alguma coisa deu errado, a gente conhece aquela velha expressão, vamos sempre olhar o lado positivo das coisas. Cada uma dessas tentativas trouxe, aos poucos, um tijolo novo que foi colocado na construção da solução de como evitar um gasto duplo sem que houvesse a necessidade de um intermediário. E o que é o intermediário? No caso do Brasil, o intermediário são os bancos e o Banco Central. Quando faz uma operação financeira de PIX, por exemplo, de TED, DOC, seja o que for, ou um depósito, né, existe uma entidade que valida essa operação. Ele informa para todo o mercado que a pessoa A enviou dinheiro para a pessoa B e que a pessoa B agora tem mais e a pessoa A tem menos. Essa informação ela tem que estar registrada, ela tem que estar validada e ela tem que estar disponível para todo o mercado financeiro. Como é que eu conseguiria fazer isso sem uma entidade centralizadora em um ambiente de cópia? Em 2008,
o mundo passou por uma das grandes crises financeiras, né? Só que essa crise financeira de 2008 não foi apenas financeira, ela foi também de confiança. Desde os anos 70, o presidente Nixon aboliu o lastro do ouro para a moeda fiduciária norte-americana, o dólar, que acabou sendo seguido por todos os demais países. Quando isso aconteceu, as moedas passaram a ser lastreadas pela confiabilidade dos países em emitirem seus documentos chamados PIB, que é o Produto Interno Bruto de um país, que é a soma de todas as riquezas produzidas e guardadas por um continente, por um país. Então, passa-se a confiar nessas informações. A crise financeira de 2008, que não é de 2008, ela vem de muito antes, mas ela explode em 2008, traz à tona a desconfiança nas informações governamentais no mundo inteiro. Não apenas em um determinado país, mas no mundo inteiro. Com isso, ele traz, desde o início de 2008, uma propensão maior às pessoas, ou entidades, ou governos, ou mercado financeiro, abrirem os olhos para novas formas de transacionar dinheiro. Isso deu aval para que, em 31 de outubro de 2008, surgisse o paper, o documento que traz, então, as diretrizes de como uma criptomoeda ou uma moeda descentralizada, que não dependesse de uma entidade centralizadora, pudesse operar. Não é ainda a existência do Bitcoin. Dia 31 de outubro de 2008, foi publicado o documento chamado White Paper, que trazia as informações de como isso poderia ser possível. Não é ainda o surgimento do Bitcoin. Esse paper, né, que é chamado de Peer-to-Peer Electronic Cash System, Sistema Eletrônico de Transação de Dinheiro, ele trazia a ideia de que pessoas poderiam transacionar diretamente de um ponto a outro, de A até B, e que essa transação poderia ser baseada na confiança da comunidade. Ou seja, todas as pessoas que participam do processo gerariam a confiabilidade do processo, e não apenas uma única entidade. E aqui cabe uma observação bastante interessante. Vocês sabiam como é que era feita a transação lá, antes de existir o dinheiro? Como é que era feita a transação entre povos antes que houvessem governos? Era feito literalmente na confiança da comunidade. Lá nos primórdios da humanidade, quando alguém queria transacionar alguma coisa, trocar alguma coisa com alguém, ou emprestar alguma coisa para alguém, as pessoas da comunidade avalizavam aquela pessoa. Não, ele é de confiança, ele é uma pessoa séria, ele é uma pessoa de boa índole, pode fazer negócio com ele. Não existia figura central ainda. Ou seja, a comunidade é que dava o aval. E é engraçado você pensar que quanto mais anos passam, quanto mais a tecnologia cresceu, o Bitcoin trouxe novamente esse espírito de comunidade validando operações para um mundo super tecnológico. Só para vocês verem como é engraçado essa relação. A gente avança, avança, avança e muitas vezes acaba caindo na simplicidade do que é original. Então, o Bitcoin surge como uma moeda não estatal. Isso é muito importante. A não estatização do sistema financeiro é fundamental porque ele devolve às pessoas o poder sobre o dinheiro. Quando você pega o seu dinheiro e coloca o dinheiro no banco, por mais que o dinheiro seja seu, você não tem o domínio mais daquele dinheiro. Alguém já tentou fazer um Pix depois das 10 horas da noite de um valor mais elevado? O banco não deixa. Você quer ir no banco e sacar, por exemplo, sei lá, você tem 100 mil reais na conta e quer sacar? O banco não deixa. Ou seja, você tem o seu dinheiro, mas as regras e as determinações são do banco. É ele quem manda em você. Sendo que na relação contratual, nós é que contratamos o banco para cuidar do nosso dinheiro e a gente paga taxas para isso. Porém, na relação oficial, o banco é que detém o poder sobre o nosso dinheiro. A não estatização do sistema financeiro devolve às pessoas o poder pleno
sobre as suas finanças, sobre fazer o que você quer, a hora que você quer, no montante que você quer, para quem você queira, independente da autorização de uma entidade terceira. Essa foi uma das grandes sacadas do Bitcoin. E o segundo ponto, muito interessante, é o seguinte, como vocês podem ver ali embaixo, né? Ele é fracionado em até 8 casas decimais e tem um limitador de existência. Por que ter um limitador de existência é fundamental? Porque quando você tem um limitador, você gera a deflação daquele ativo. E quanto mais for a procura por ele e menor a existência dele, maior terá que ser o valor para que, quando dividido, ele possa ser dividido entre o maior número de pessoas. É o contrário das moedas fiduciárias, que são as moedas emitidas pelos bancos centrais dos governos, porque elas são emitidas sem a garantia, né, de que elas têm um valor intrínseco acoplado ou lastreado a ela. Se você tem, por exemplo, hoje R$ 100 no bolso, essa mesma nota de R$ 100, daqui a 3 meses, não vai valer R$ 100. Ela vai ter o número 100, mas já não vai valer R$ 100. Porque à medida que o governo emite novas moedas, novas notas, a sua passa a valer menos. Você tem uma demanda maior, você tem uma oferta maior de dinheiro para a mesma demanda populacional. Então, quando você limita a geração do recurso financeiro, ele tende a valer cada vez mais à medida que mais pessoas o procurem. Por isso que a gente chama as criptomoedas, em geral, 99% delas, de moedas deflacionárias. O criador, ou o nome que é dado ao criador do Bitcoin, é Satoshi Nakamoto, que é uma entidade, uma pessoa, são um grupo de pessoas que nunca vai saber exatamente quem é. Para falar Satoshi Nakamoto, a gente poderia gastar pelo menos umas 3 horas e não falaríamos tudo sobre o que se tem para falar, o que se poderia explorar sobre Satoshi Nakamoto. Mas, na realidade, o que Satoshi Nakamoto fez foi pegar todas aquelas experiências desde 1982, daquelas primeiras tentativas de moedas eletrônicas, e resolver o problema do gasto duplo. O Bitcoin nada mais é que a solução para a problemática de termos mais de um gasto com o mesmo ativo. E como é que ele resolve isso? Através da tecnologia blockchain, que é criar uma corrente de informações, chain é corrente, e ele definiu isso em blocos, ou seja, certo número de informações estariam armazenadas em blocos que estariam, então, encadeados, uma corrente, sempre interligados um com o outro. A informação que está num tem que validar a informação que está no próximo. E por que ele gerou essa cadeia de blocos? Para que nunca alguém pudesse fraudar uma informação em um bloco. Porque se frauda a informação de um bloco, ele tem que revalidar todos os blocos anteriores. E financeiramente isso não é viável. Seria como eu brinco sempre, seria como a gente se juntar aqui para assaltar um banco, cujo valor que o banco tem é 1 milhão, mas o custo que a gente tem para roubar são 5 milhões. Então, a gente não vai assaltar o banco porque não vai fazer sentido financeiramente. Okay? Então, o Bitcoin ele traz essa solução para a problemática que as outras tentativas de descentralizar o dinheiro não conseguiram trazer. E a blockchain ela é a tecnologia da confiança. Por que ela gera confiança? Porque ela não depende de um órgão gerenciador. Quem garante as informações na blockchain são todas as pessoas que transacionam na rede, são todas as pessoas que são chamadas de mineradores, que detêm ao mesmo tempo todos os registros de todas as transações feitas desde o dia 3 de janeiro de 2009 até as 20h59 do dia 10 de setembro de 2024. Desde o primeiro bloco Gênesis, que foi minerado em 3 de janeiro de 2009, até hoje, todos os mineradores têm, ao mesmo tempo, a mesma cópia fidedigna de todas as transações. Então, se alguém tenta derrubar um computador, a informação não é perdida, porque ela está descentralizada, ela está distribuída em todas as redes. Por isso que ela gera
confiança na sua operação. A blockchain ela é uma tecnologia que ainda continua a cada dia se aprimorando. Não o conceito, mas as aplicações e as formas como ela pode ser utilizada. A gente pode comparar da seguinte forma: se você pegar hoje a blockchain, é como se nós estivéssemos na internet de 1995, sendo que a blockchain já tem, de 2024 até 2009, já tem aí 15 anos de existência. Mas ainda estamos no que seria a internet de 1995. Então, tenta imaginar o quanto ainda tem a ser explorado dentro dessa tecnologia de possibilidades de negócios a serem gerados. Tá bom? Aqui tem, para vocês entenderem, os diferentes tipos de rede que existem. A mais tradicional, aquela que todo mundo comumente conhece, é a centralizada, que é, por exemplo, você pode imaginar o Banco Central. Imagina que nesse ponto central aqui está o Banco Central. E cada um dos pontos fora são agentes financeiros. Então, quando eu faço uma transação financeira, por exemplo, com o Sebastião, eu mando R$ 100. Aliás, vamos inverter. Ele me manda R$ 100, porque tem mais dinheiro que eu. Ele me manda R$ 100. O Banco Central vai informar a todos os agentes financeiros agora que essa transação aconteceu, que ela foi validada. A outra rede que existe é a descentralizada, onde você tem vários pontos que emitem a informação. Porém, ela sempre para em um determinado ponto. E a DLT, que é a precursora da blockchain, é uma rede distribuída, onde todos os pontos se falam. Essa é a forma mais segura de você guardar qualquer informação. Porque mesmo que você ataque um ponto sequer, você não consegue parar a distribuição da informação. Numa rede descentralizada, você consegue, em um determinado ponto, parar a distribuição. Você pode reparar nessa rede descentralizada, essa que está em amarelo, que você tem um ponto central que passa para outros pontos, que passam para pontos finais. Você destrói um desses pontos centralizadores, você para com a informação. Numa rede descentralizada, é impossível travar o sistema de distribuição de informação. Por isso, ela é a rede que gera o maior nível de confiança. Aqui vem o como funciona, mas aqui a gente vai entrar em parte muito técnica, mas só para vocês terem uma ideia. Como é que funciona, por exemplo, o protocolo do Bitcoin. O protocolo do Bitcoin foi designado para que a cada 10 minutos arredondando, na realidade são 9 minutos inquebrados, tá? Mas a gente arredonda. A cada 10 minutos, um bloco de informação é homologado. O que são informações? São transações de Bitcoin. A mandou para B, B mandou para C, A mandou para D, D mandou para F. Durante 10 minutos, as pessoas estão fazendo as transações de Bitcoin, mandando, recebendo, fazendo tudo. Quando termina esses 10 minutos, todas essas transações são homologadas em um bloco e colocadas na blockchain ligadas ao bloco anterior. E toda vez que um bloco é gerado, uma certa quantidade de bitcoins são disponibilizados. E o protocolo foi criado para, a cada 4 anos, a geração de Bitcoin cair automaticamente pela metade. Quando começou a mineração em 2009, no dia 3 de janeiro, cada bloco de Bitcoin gerava 50 Bitcoins. 50 Bitcoins eram introduzidos ao mercado e eram divididos entre todas as pessoas que validaram as operações daquele bloco. 4 anos depois, automaticamente, cada bloco passou a gerar 25 Bitcoins. 4 anos depois, automaticamente, a cada 10 minutos, eram 12,5 Bitcoins por bloco. E assim vai caindo a cada 4 anos, até que a gente atinja o total de 21 milhões de Bitcoins existentes. Ele sempre vai caindo pela metade até que se atinja o valor. E por que foi feito dessa forma? Tem um sentido. Exatamente para gerar cada vez mais escassez. Quando o Bitcoin nasceu, ninguém conhecia Bitcoin. Então, tinha que ter muito para que muitas pessoas pudessem ter bastante.
À medida que o tempo passa e mais pessoas vão conhecendo, o correto é que se diminua a existência de Bitcoin, porque aí você tem uma demanda maior para uma oferta menor. E aí você consegue aumentar o preço do ativo Bitcoin. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o passar do tempo, mais pessoas procuraram Bitcoin, menos Bitcoins eram disponíveis a cada 10 minutos. Com isso, o Bitcoin, obviamente, foi cada vez mais ganhando o seu valor. Isso vai acontecer até aproximadamente 2140, quando a gente atinja o total de 21 milhões de bitcoins existentes. Tá bom? Só para vocês terem aí uma ideia um pouco mais certa do funcionamento. Agora, existem diversos tipos de blockchain. Existe apenas uma blockchain, não existe apenas a blockchain do Bitcoin. Existem tipos de blockchain que são públicas e existem hoje blockchains que são privadas. Por exemplo, a Bitcoin, a blockchain do Bitcoin, ela é pública. Qualquer pessoa pode acessar o Bitcoin Explorer e acessar todas as transações que já aconteceram na história. Você consegue saber hoje, se você quiser, onde está o primeiro Satoshi minerado. Você pode descobrir em que carteira ela está ou em qual exchange ela foi vendida. Então, se ela for vendida na exchange, ela está na carteira da exchange. Você consegue descobrir isso a qualquer momento. Porém, você não consegue descobrir quem é o dono da carteira. Você consegue descobrir onde está cada centavo de Bitcoin, chamado Satoshi. Você pode descobrir onde está cada Bitcoin. Você não consegue descobrir quem é o dono daquela carteira. Esse é o anonimato, essa é outra garantia que o Bitcoin trouxe para que as transações pudessem voltar à posse de cada uma das pessoas. Então, numa blockchain pública, ela pode ser permissionada ou também não permissionada. Okay? Então, você tem aqui o quadro. Quem pode acessar a blockchain pública? Todos podem acessar. Quem pode lançar transações? Numa permissionada, qualquer pessoa. Numa não permissionada, só os autorizados. E você tem também as privadas. O que é uma blockchain privada? São blockchains utilizadas por corporações. Várias empresas utilizam blockchain hoje para sua administração, seja ela financeira ou logística. É óbvio que essa blockchain ela só pode ser acessada porque tem autorização, porque ela carrega informações que são de cunho privado, mas não podem estar públicas. Tá? Isso só para vocês entenderem como a blockchain pode ser aplicada em diversos meios, em diversas áreas, né, de atuação. O que faz da blockchain uma tecnologia tão importante? Ela traz as principais soluções que as pessoas procuram nos mercados. Segurança. E essa segurança vem de onde? Vem pela distribuição das informações. Imagina, por exemplo, um cartório. Você pega o cartório aqui de ofício, por exemplo, aqui de São Paulo, no Brooklyn, onde eu moro. Se ele pegar fogo, todas as informações, todos os papéis que estavam ali, bau, foram para o saco. Para recolher todas as informações, para catar tudo aquilo de novo, para processar tudo aquilo de novo, vai um tempo dos infernos. Se os cartórios estivessem todos eles conectados e distribuída a informação, tanto faz se um cartório A, um cartório B pega fogo, porque as informações estão automaticamente guardadas em outra operação, em outro cartório, em outro computador. A segunda garantia é a imutabilidade da informação. Uma vez uma informação inserida numa blockchain, ela não pode ser alterada. Para que ela possa ser alterada, há a necessidade que todos os operadores que detêm o código daquela blockchain autorizem aquela alteração. Senão, ela não acontece. Inclusive numa blockchain privada. Então, numa blockchain privada, por exemplo, de uma instituição financeira, que tem lá os registros de todas as transações feitas, para que nem o próprio CEO, nem o presidente da empresa, nem o dono da empresa tenha capacidade de entrar lá e fazer uma alteração de números. Se faz necessário que todos os agentes da empresa que tenham aquele código entrem e autorizem simultaneamente que aquela informação seja mudada. Por exemplo, no escândalo das lojas americanas,
Se a contabilidade das lojas americanas estivesse em blockchain, não teria acontecido a fraude que aconteceu, porque os documentos contábeis necessitariam da validação de todos os agentes da loja americana que deteriam o acesso àquela informação. Então, nenhum contador, ninguém poderia alterar os números e, assim, dar origem a uma fraude. E o terceiro ponto é a transparência, porque todo mundo, numa pública, tem acesso a todas as informações. Em uma privada, quem tem a chave tem acesso. Então, os agentes de uma entidade privada que têm o acesso podem fiscalizar a ação que todo mundo está enfrentando dentro da blockchain. Tá bom? Uma DLT tem diferença com relação a uma blockchain? Mais ou menos. A blockchain é um nome um pouco mais bonito, porque ele traz a ideia, o conceito de que os blocos estão enfileirados, estão em uma corrente, onde você tem uma ligação da informação com outra. Porém, ela também é uma DLT. O que é uma DLT? Decentralized Ledger Technology. Tecnologia de registro distribuído. Lembra daquelas 3 formas que a gente viu lá em cima de redes? Né? A blockchain ela é descentralizada, mas ela atua numa rede distribuída de informação para gerar essa confiabilidade. A mineração, todo mundo já deve ter ouvido falar em mineradores de Bitcoin, é exatamente o mecanismo de validação das operações e de geração de novos bitcoins que são inseridos no mercado. Então, todo minerador, todas as empresas que mineram, todas as pessoas que mineram, são pessoas que emprestam poder computacional para a rede para validar as transações que estão acontecendo. E quem consegue validar recebe o prêmio, a cada 10 minutos, a distribuição dos bitcoins que são gerados. Então, o minerador nada mais é que o detentor de uma força computacional distribuída em várias máquinas de mineração que estão na rede validando, tentando validar essas operações. Muita gente imagina que o minerador está à procura de Bitcoin que estão escondidos na rede. Não é isso. O minerador ele valida as operações. E, ao conseguir validar as operações na frente dos outros, antecipadamente aos demais mineradores, ele passa a dividir o prêmio, que é a geração de Bitcoins. Aqui também é um capítulo que a gente vai tratar especificamente em outros treinamentos, porque ele tem várias nuances muito interessantes que servem, inclusive, para a geração do LCD e do NFT na Prolific. Porque a mineração ela traz uma forma de validação chamada Proof of Work, que é a prova de trabalho, e existem outras provas de validação, como o POS, que é Proof of Stake, que é o seguro, manter, né, alguns ativos em posse para que sejam gerados novos, que é o que acontece, por exemplo, né, no stake do NFT da Prolific. A gente vai tratar isso um pouco mais para frente, para vocês entenderem melhor. Isso aqui é o básico do processo. Aqui vocês têm uma foto de uma mineradora de bitcoins. Cada coisinha, esse rapaz aqui, ele está agachado. Vocês podem reparar que cada maquininha dessa aqui é uma máquina de mineração de Bitcoin. E cada máquina de Bitcoin hoje, cada máquina de Bitcoin, cada máquina hoje, com o poder de computação que ela tem, equivale aproximadamente a 1.500 notebooks com o maior número de processador que você puder imaginar. Essa é a capacidade de processamento de uma dessas maquininhas que está aqui. Imagina quantas máquinas não estão espalhadas dentro dessa mineradora de Bitcoin. Tá? É como se fossem funcionários de uma mineradora, literalmente. O avanço da blockchain, o avanço do mercado criptoeconômico, o avanço da tecnologia fez surgir um novo segmento. Olha, se eu posso utilizar essas máquinas e essa tecnologia para transicionar dinheiro, por que eu não posso usar essa mesma tecnologia, essas mesmas máquinas, para validar em transações de informações ou de contratos? E aí houve um grande boom na utilização da blockchain quando se inventou, quando se descobriu, quando se formulou os contratos inteligentes, smart
contracts. Tá? Esses contratos, eles têm uma característica fenomenal, porque uma vez que eles forem programados na blockchain, por conta da imutabilidade, da transparência e da segurança, não se faz mais necessária a gerência humana para que eles usem e validem as cláusulas que estão no contrato. Então, eles conseguem automatizar as transações. E o smart contract é fundamental também no sistema Prolific, porque ele foi gerado, ele foi criado, o smart contract Prolific, para que, à medida que o crédito carbono seja gerado, ele seja automaticamente distribuído entre os detentores do NFT e que essa distribuição seja capaz de gerar o token LCD. Só é possível fazer isso por conta do smart contract. E só é possível existir o smart contract porque existe a blockchain. E só existe a blockchain porque existiu a criação do Bitcoin. Então, vocês entendendo isso, vocês conseguem entender por que é tão importante entender um pouco disso para entender o conceito de como funciona a Prolific. Como o contrato inteligente existe, a gente consegue mesurar o crédito carbono, a gente consegue dividir os créditos carbono para cada NFT correspondente e consegue fazer com que cada somatória de crédito carbono gere, então, o token LCD que tem o seu lastro na blockchain registrado pelo crédito carbono. É isso que faz o processo funcionar. Está dando para acompanhar até aqui? Estou falando direto, esqueci de perguntar se está tudo certinho. Tudo certo. Top. Beleza, já estamos terminando essa primeira parte aqui. E aí surge no mundo a tokenização de ativos. Ora, se eu consigo representar tudo por um token, por que não levar para o mundo digital aquilo que já existe no mundo real? É o que a gente chama de tokenização de ativos reais. Vem ganhando cada vez mais mercado, e não me entenda mal pelo que eu vou falar agora. Vai parecer horrível, tá? Mas se não fosse a pandemia, a gente não teria acelerado tão rápido a digitalização do nosso mercado. Se existiu alguma coisa boa na pandemia que aconteceu, foi forçar as pessoas a procurarem a digitalização. Tanta gente ficou trancada dentro de casa que foi obrigado a entender mais sobre o mundo tecnológico, sobre o mundo digitalizado. Com essa aceleração do número de pessoas entrando para a digitalização, a Bolsa de Valores ganhou novos seguidores, novos investidores. Com isso, a tokenização ganhou uma velocidade absurda, porque pessoas passaram, pós-pandemia, a continuar trabalhando em casa. Né? Cada vez mais o home office faz parte da vida das pessoas. Com isso, mais tempo no computador. Quanto mais tempo no computador, é natural que você explore novas possibilidades. E aí o mundo da tokenização ganhou, literalmente, áreas que até então eram inimagináveis. Tá? Atualmente, existe... Isso aqui já está um pouco defasado, porque se cresce absurdamente. Né? Já são mais de 20 mil criptoativos, com as mais diversas funções e naturezas. Tá? O volume de mercado atual é superior a 1,7 trilhão. Isso aqui é de 2021. Tá? Então, hoje está bem maior. Tentei captar um número aqui, o último número que eu peguei está na casa de 7,8 trilhões de dólares. Só imagina como ele cresceu quase 7 vezes de 2021 para 2024 e imagina o que vai acontecer, né, daqui para frente. A cotação atual do Bitcoin, hoje, ele está bem maior, né, já está acima dos 70 mil dólares. Né, se eu não me engano, no Brasil, acho que já está acima disso, e tende cada vez a crescer mais à medida que novos mercados validem, né, o Bitcoin. E como o Tião mostrou agora há pouco um vídeo do Donald Trump falando sobre os Estados Unidos se transformar num país amigo do Bitcoin, dando aval ao Bitcoin, com certeza isso vai abrir muito mais possibilidades do Bitcoin alcançar os valores que a gente imagina que ele vai alcançar. Tá bom? Esse avanço cada vez maior dos criptoativos e da tokenização trouxe ao mercado a necessidade da gente ter uma chancela tokenizada. E aí surge o NFT, Non-Fungible
token. Token não fungível. O que é um token não fungível? É algo que não pode ser dividido e que não existe outro igual. O Bitcoin, ele não é um NFT. Ele é um token fungível. Eu posso trocar um Bitcoin por outro. Eu posso trocar um Bitcoin por duas metades de Bitcoin. Eu posso pegar um Bitcoin e dividir em 5, 6, 7, 8 casas decimais. Então, ele é um token fungível. Ele pode ser dividido. O NFT, ele não é divisível. Uma vez que ele exista, ele é único. Não existe outro igual. É uma impressão digital. Eu não posso dividi-lo em outras frações. Para eu dividir um NFT, eu tenho que queimar esse NFT e, daquele protocolo, criar dois, que vão valer metade daquele primeiro. Mas eu não posso pegar o meu que existe e dividi-lo. Deu para entender essa diferença? Todos os tokens são fungíveis. O NFT é não fungível. E a criação dele se deu exatamente pela necessidade de você fazer registros em blockchain de alguma coisa que você não quer que seja dividida. Como, por exemplo, uma ação de uma empresa. Imagina a bolsa de valores. Imagina, cada ação é um NFT. Eu não divido aquela ação. Para uma empresa dividir aquela ação, ela tem que aumentar o capital dela na bolsa para fracionar aquelas ações. Se elas fossem NFT, nem isso ela conseguiria fazer. Ela não conseguiria diluir o capital dela dentro da bolsa de valores. Então, o NFT traz definitivamente a chancela para a blockchain se transformar em um cartório de registros. Porém, isso é muito complexo. Então, o NFT começou a ganhar notoriedade com uma representação gráfica. Né? O Bitcoin existe? Não, mas existe um desenho, existe uma gravura daquela moeda que todo mundo conhece. Quando você vê aquela moeda, opa, isso é o Bitcoin. O Ethereum tem a representação dele, que é prateado. Né? Existe uma representação gráfica para aquele código numérico, correto? Então, o NFT também passou a ter desenhos para validar aquele contrato, aquela certificação. E ele começou a ficar famoso através de artes. Porque já que ele pode ser qualquer coisa, e não uma coisa única, como o Bitcoin, ele é apenas uma unidade monetária, o NFT pode ser qualquer coisa, artistas começaram a criar várias gravuras para representar NFTs. Vocês já ouviram falar aqui desses macaquinhos que estão aqui, os Bored Apps? Ficaram muito famosos com as celebridades que pagaram milhões de dólares por terem um macaquinho lá. O Neymar pagou 15 milhões, Justin Bieber 20 milhões, Madonna não sei quantos milhões, e por aí vai. E as pessoas perguntavam, mas por que alguém está pagando tantos milhões de dólares por um desenho de um macaco? Porque não é o macaco em si que vale, mas é a representação que está por trás. É o que a NFT traz de registros em um cartório chamado blockchain. Porém, ele tem um desenho, que a pessoa poder verificar algo, poder se empatizar com aquela operação. Tá? Mas o NFT não é obra de arte, mas ele funciona para certificar uma obra de arte. Por exemplo, o primeiro tweet feito no Twitter, pelo dono do Twitter, antes do Elon Musk, foi leiloado por mais de 5 milhões de dólares. Foi transformado em NFT. Aí você fala, Rodrigo, mas todo mundo tem cópia. Todo mundo fez print daquele primeiro Twitter. Sim, todo mundo fez print. Mas o original só uma pessoa tem. É igual a Mona Lisa. Existem várias cópias de Mona Lisa. As pessoas podem imprimir e colocar na parede. Mas o original da Mona Lisa está no Louvre. E ele tem um certificado digital. Ele tem um certificado que homologa que ele é verdadeiro. Imagina ter isso em NFT. Você possui o NFT da Mona Lisa. Ele está no Louvre. Você prova, aquele quadro é meu. O dia que eu quiser, eu tiro. Porque eu tenho o NFT dele, eu tenho a certificação que aquele quadro é meu, me pertence. Então, o NFT traz essa possibilidade. No mundo da Prolific, por que o NFT é fundamental? Porque quando você compra o NFT da Prolific, você está comprando certificado de que aquele valor, quando for aplicado no sequestro de carbono, aquele rendimento, aquele carbono tem que vir para esse NFT.
Isso está no contrato inteligente. Então, isso garante que você, ao ter adquirido aquele NFT, é dono e proprietário do produto daquele NFT, que é o crédito de carbono. Isso verificável em blockchain. Mas o NFT também tem um desenho. Mas ninguém vai pagar $1.000, $2.000, $10.000 no desenho. O que as pessoas vão pagar? Vão pagar pelo contrato que está atrás, pela certeza que, ao ter comprado aquele NFT, naquele espaço, aquele crédito de carbono é meu, pertence ao meu NFT. É isso que traz a grandiosidade do processo. Ok? Aqui apenas mais alguns desenhos que ficaram famosos com o NFT. E o primeiro, a Nissan, foi a primeira construtora de carros, a primeira montadora de carros, a vender um carro acoplado a um NFT. Então, quem comprava esse modelo específico recebia um NFT de autenticidade do carro. Você não recebe a nota fiscal quando você compra um carro? Então, você passou a ter, então, por trás do carro, um NFT, que a pessoa pode verificar de quem é aquele carro. Então, a chancela de autenticidade e de propriedade daquele carro. Tá bom? Essa é a primeira parte. Deu para entender isso? Aí eu vou passar para a de crédito de carbono. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso, antes de eu passar para a segunda parte? Não? Tudo tranquilo? Não é possível que deu para entender tudo sem problema, sério? Não estamos acompanhando. Ninguém quer fazer pergunta sobre isso ainda? Rodrigo, se alguém disser que Oi, entendeu, eu vou me achar a pessoa mais burra do planeta, tá? Mas a gente consegue ver a magnitude da coisa que vai se encaixando aos poucos, até porque a grande maioria de nós está vendo isso pela primeira vez, mas tudo está fazendo muito sentido, tá bom? Muito obrigado. Legal, legal, que bom, que bom. Eu estou tentando fazer da maneira mais A simples didática possível. está ótima. Perfeito, obrigadão. Laírton, Rodrigo, obrigado, Laírton. Oi, boa noite, Rodrigo, tudo bem? boa Ótima noite. ótima explanação e cada vez fica mais claro, né? Eu me considero entusiasta e eu percebo que lhe ouvindo e estudando, as coisas vão clareando cada vez mais. Parabéns. Obrigado. Bom, é sabido que não é difícil criar um token, né? E a gente Isso, sabe o que faz um token, além a valorização e a procura e escassez. É lógico que tem que ter um projeto muito interessante por trás, pelo que eu entendi. E é sabido isso. também que a maioria dos tokens derrete, até porque muitas vezes, quando falamos em token, é comum ouvirmos, mas derreteu aqui, derreteu, e é verdade, né? Eu acho que é Uhum. verdade, pelo que eu sei. Você pode falar um pouquinho sobre isso, né? Tem que ter um projeto audacioso por trás para gerar Perfeito, demanda, Carlos. escassez, enfim. Perfeito, perfeito. Obrigado, Carlos, pela pergunta, excelente. Criar um token em si é muito simples. Depois a gente pode até fazer uma live criando um token. Tá? A gente entra aqui, em 5 minutos o token está feito. Vocês vão ver como é que é feito. Ou seja, criar um token não é mistério. O que é mistério é como você engaja uma comunidade para que aquele token faça sentido. E para isso, você precisa apresentar para as pessoas uma solução. Por que o Bitcoin virou o que virou? Porque ele traz a principal solução para um dos maiores problemas que existe no mundo, que é a reserva de valor do seu dinheiro. É só por isso que ele vale bastante. Ninguém é louco de pagar a entrada do cinema com Bitcoin. Ninguém é louco de comprar um carro com Bitcoin. Só quem tem milhares de Bitcoin. Mas vai fazer só para tirar onda. Né? E como ele é um bem que é uma reserva de valor, é igual você guardar suas economias em real ou em dólar. Você vai procurar o dólar. O dólar tem uma tendência de valorização ou de manter o seu poder de compra maior do que o real. Mas você não vai pagar as coisas em dólar. Você vai vender seu dólar, pegar a proporção em real e pagar em real. É a mesma coisa que o Bitcoin. Então, o Bitcoin resolveu um problema de reserva de valor e de transportabilidade e guarda dos recursos. Por exemplo, tenta guardar $1 milhão em casa. Olha a loucura que é. Tenta guardar $1 milhão em barras de ouro dentro de casa. Olha a loucura que é. Com uma carteira, eu posso transacionar, eu posso passar pelo mundo inteiro
com bilhões de dólares dentro da minha carteira digital. Então, o Bitcoin, além de resolver o problema da reserva de valor, porque ele é uma moeda forte, ele soluciona também a portabilidade do dinheiro. Outros tokens fizeram sucesso porque resolveram outros problemas. Então, quando você tem tokens que derretem, eles não conseguiram mapear uma dor e trazer uma solução para aquela dor. 2, foram criados meramente de forma especulativa, não tinham uma razão de existir. Ou 3, não conseguiu se levar adiante. Ele teria uma boa comunidade e solucionava uma dor, mas não houve recurso suficiente para terminar o processo e aí fazê-lo valer alguma coisa. Tá? Então, simplesmente, vamos investir em criptomoeda porque é legal, não faz sentido. Você tem que estudar o porquê, qual é a razão da existência daquele token, o que ele traz para o mercado, qual é a solução, qual é a dor que ele tenta resolver. Aí sim, faz sentido? Ótimo, legal, bacana. Por exemplo, a tokenização do mercado imobiliário. A tokenização do mercado imobiliário está muito em voga no Brasil. Eu tenho uma tokenizadora e eu presto consultorias para algumas entidades que querem tokenizar imóveis. Então, já se estuda a criação de um token específico para o mercado imobiliário. Ele vai funcionar dentro do ecossistema de mercado imobiliário. Então, ele vai valorizar, mas só para quem vai usar ali. Ele não vai servir para você comprar pão, para você fazer isso, fazer aquilo outro. Ele vai ser dentro daquele ecossistema. Então, ele tem uma finalidade de existência. Então, Carlos, respondendo à pergunta, os tokens derretem ou porque eles foram especulativos ou porque eles não foram bem dimensionados para resolver algum problema. Deu para entender? Consegui responder, Carlos? Show, fantástico. Valeu, obrigado. Eu vi com muita velocidade, perdão. Vocês estão vendo essa tela agora que eu estou compartilhando aqui do mercado de carbono? Sim. Sim. Então tá. Perfeito. Perdão. Agora eu quero falar um pouco sobre o mercado de carbono, que é o mercado no qual nós estamos inseridos. Aí vocês vão entender o porquê da tokenização, por que faz sentido unir as duas etapas. Tá bom? Isso aqui eu peguei do portal do E-Investidor, do Estadão, que tem algumas informações bastante interessantes. Tá? Por exemplo, em 2015, na realidade começou em 1992, com a Eco 92 no Brasil, que começou a se discutir a questão como as mudanças climáticas poderiam vir a impactar a nossa vida na Terra e mexer com o cenário econômico. Porque quando você tem um planeta mais quente, né, porque aquela história, o planeta está esquentando, poxa, mas o frio está pior. É porque uma coisa acaba, obviamente, impactando na outra. Quando você tem aumento da temperatura da atmosfera na Terra, você impacta todas as vidas que existem, não apenas a vida humana, mas o agro, a fauna, a flora, a geração de chuvas, as secas, os incêndios, as florestas. Isso impacta financeiramente todo o ecossistema. Então, desde 92, começou a se discutir como mitigar esse problema. Não teria como acabar com o problema, porque o modelo econômico, o modelo industrial que nós desenvolvemos desde a Revolução Francesa, a Revolução Industrial até 92 e que continuou, é um processo de exploração da natureza. Então, teríamos que criar mecanismos de mitigar os problemas à medida que a gente procure soluções, porque não tem como frear o mundo no atual modelo que a gente tem socioeconômico para que não se desenvolvam mais aparatos industriais. Então, desde 92 se discutia isso. E em 2015 foi firmado o famoso Acordo de Paris entre as 195 maiores potências mundiais, principais países. Tá? E a meta era não elevar a temperatura do planeta até 2050 mais do que 1,5 graus. Meta que já não vai ser batida porque já ultrapassamos isso agora em 2024. Ou seja, hoje nós já estamos piores do que deveríamos estar em 2050. Então, a urgência climática
não está batendo a porta, ela já arrombou a porta, ela já invadiu a casa de todo mundo e todo mundo já sente os efeitos disso. Aqui no Brasil, vocês podem ver, São Paulo acabou de receber o grande título de ter o pior ar do mundo. O ar mais poluído do planeta está aqui na cidade de São Paulo. É um título que ninguém gostaria de ter, mas nós ganhamos a medalha de ouro, infelizmente, nesse quesito. Por N motivos, inclusive pelas queimadas. Essas queimadas ganham cada vez mais cenário exatamente por conta das mudanças climáticas. As secas estão cada vez maiores. Eu estou em São Paulo, mas eu sou de Brasília. Minha família é de Brasília, minhas filhas, minha esposa, todo mundo está em Brasília. Em Brasília, nós estamos há 185 dias sem chuva. 138 dias, perdão, 138 dias sem cair uma gota d'água. Chegamos a 7% de umidade do ar. O Saara tem 11% de umidade. Estamos mais secos do que o Saara, lá em Brasília. Então, é um problema bastante sério. Então, essa questão do mercado de carbono ganhou cada vez mais notoriedade. Por que ele ganhou notoriedade? Porque nós não vamos conseguir diminuir as emissões de gases de efeito estufa, não no espaço que a gente precisa. Então, o que a gente precisa criar? Mecanismos de tirar os gases de efeito estufa que estão na atmosfera, que eu te chamo de sequestro de carbono. Sequestrar carbono é tirar da atmosfera aquilo que já foi emitido. Em contrapartida, criar políticas para reduzir as novas emissões de gases de efeito estufa, principalmente o CO2, o dióxido de carbono. Para isso, foi desenvolvido uma mecânica financeira chamada crédito de carbono. E o que vem a ser o crédito de carbono? Você tem uma fábrica que emite X toneladas de carbono. Isso é mesurável, você tem como medir, através de aparelhos, quanto que uma chaminé está emitindo, por exemplo, de CO2. Então, ela emite uma certa quantidade. Ela tem que reduzir as emissões dela. Só que, para ela reduzir as emissões dela, ela tem que investir alto. Ela tem que comprar maquinário novo, tem que investir em tecnologia. Isso leva muito tempo. Não é uma coisa que se faz de imediato. Então, em contrapartida, o que se faz? Você pega áreas, países, terrenos, pessoas que têm área verde e fala para ela, olha, em vez de você derrubar essas árvores, em vez de você cortar isso aqui, em vez de você usar isso para industrializar, deixe a mata nativa, plante mais árvores que sequestram carbono, a gente vai medir quanto que elas estão sequestrando e você vende esse crédito para aquela indústria que tem que compensar as emissões dela. Então, o que acontece? Você paga para alguém não se industrializar, não emitir com o dinheiro daquela indústria que deveria mitigar as suas emissões. Esse é o crédito de carbono. Então, quando eu sequestro carbono, isso é uma coisa mesurável, eu tenho como medir esse sequestro de carbono, eu ganho uma carta que me diz, olha, eu estou sequestrando X carbono. Laírton, a sua empresa tem que diminuir X. Você não consegue investir para isso. Compro o meu crédito. Então, ele tem o crédito de que ele reduziu as emissões. Como é que ele reduziu? Não ele, definitivamente, mas ele investiu em uma área que não vai ser explorada para a nova geração de crédito. Esse é o formato do crédito de carbono. Então, o crédito de carbono é você investir em áreas que sequestram CO2 da atmosfera, te geram um documento e você vende esse documento para as empresas que precisam reduzir as suas emissões de carbono. E esse é um mercado bilionário ou trilionário. Tá? Você tem uma ideia? A comercialização dos créditos de carbono no Brasil, deixa eu pegar os números aqui. Na Europa, por exemplo, já orientações e precificações de 2021 de que cada crédito de carbono foi negociado a cerca de R$ 287, aproximadamente 50 euros, cada crédito de carbono.
Por que que existe essa disparidade? Existem locais que vendem a $8, $11, $12, porque ainda não existe um mercado regulado internacionalmente dos valores de crédito de carbono. Ainda é um mercado que está passando pelo processo regulatório. Muitos marcos regulatórios ainda estão sendo escritos no mundo inteiro e é preciso encontrar um denominador comum. E cada vez estamos mais perto. Esse ano acontece a COP29, que é a reunião desses países no Azerbaijão, e ano que vem vai ser aqui no Brasil, a COP30, que marca que será o marco definitivo dos regimes de marcos regulatórios no mundo, vai acontecer no Brasil, em Belém, em novembro do ano que vem. Então, nós estamos cada vez mais perto da regulamentação definitiva. E essa regulamentação vai trazer para as empresas, para os emissores, não apenas empresas, mas mineradoras, enfim, tudo, a necessidade real de mitigar com penas de multas. Hoje não existem multas para quem polui. Existem benefícios para quem não polui, mas não existe multa para quem polui ainda. Mas isso vai acontecer. E quando isso acontecer, a demanda por crédito de carbono vai explodir, porque ninguém quer ser multado. Infelizmente, as pessoas se conscientizam de algo pela dor no bolso, não pela consciência real de um problema. Quando dói no bolso, a pessoa se toca e fala, opa, realmente eu tenho que mudar a minha atitude. Infelizmente, é assim. Felizmente, para o mundo dos negócios. Então, isso vai ser positivo, porque vai aumentar muito a demanda. Por exemplo, a Câmara Internacional do ICC Brasil, né, estima que o carbono pode gerar receitas, né, de 100 bilhões de dólares ano, o que equivale à redução de até 1 bilhão de toneladas de CO2. Ou seja, 1 bilhão de toneladas podem gerar 100 bilhões ao ano de receita, apenas no Brasil. Uma estimativa das necessidades de toneladas de carbono necessárias hoje no planeta passa do trilhão de toneladas. A gente está falando em 1 bilhão de toneladas. A gente está falando em 100 bilhões para 1 bilhão. Tenta imaginar a magnitude, o tamanho desse mercado que ainda vai ser explorado de maneira profissional. Ok? Então, aqui são apenas alguns dados para vocês terem uma ideia deste cenário. Ok? Agora, a última parte é o que é uma autenticação baseada em token. Vocês estão vendo essa nova tela? Beleza, show de Sim. bola. Tá. E aí entra a grande sacada da Prolific, que junta aquela primeira parte da blockchain, da tecnologia, do contrato inteligente, pega o mercado de carbono e autentica esse mercado através de um token. Ok? O que é esse token? É o LCD, que em inglês significa Lowest Carbon Determinator, o determinador de carbono mais baixo. Essa é a tradução do LCD. Okay? A ideia é que o LCD chegue a tal ponto que ele se transforme na referência de crédito de carbono. Pela matemática, pelo modelo criado pela Prolific, pela Earth Exchange, cada LCD vai equivaler a 1/3 de tonelada. Então, ao invés de você ter um certificado que valida isso, aquilo, outro, o que nós estamos criando? Um mecanismo de que, se eu tenho um LCD, ele vale 1/3 de tonelada. Um token LCD vale 1/3 de tonelada. Isso é a tokenização. Mas como que eu sei que esse token vale 1/3 de tonelada? Porque na blockchain, no contrato inteligente, vai estar registrado. O Paul já mostrou para vocês que o que você vai acompanhar diariamente no seu escritório virtual é a geração das gramas de crédito de carbono, que é o produto do seu NFT. Lembre-se, quando você compra um NFT, você está dando certificado de que aquele recurso está sendo empregado para a geração de crédito de carbono.
Então, o que você recebe em troca? Gramas de carbono. Você vai receber isso todos os dias. Toda vez que a sua geração de gramas atingir 333.333 gramas, que é um terço de uma tonelada, você vai poder transformar aquilo em um LCD. E esse registro vai para a blockchain. Então, todo mundo que tiver um LCD, que pegar o LCD, vai poder verificar na blockchain que realmente o lastro daquele LCD está lá, que foi o crédito gerado por aquele NFT. Por isso que a gente tem a total garantia, digamos assim, a total certeza de que esse vai ser o melhor mecanismo no futuro de geração e de compra e venda. Porque o LCD, que representa um terço tonelada, tem o seu lastro na blockchain, no contrato inteligente, que está linkado ao NFT número tal que fez a geração daquele crédito. Por isso que você, no seu cristal virtual, vai ver as gramas crescendo e você vai clicar para transformar aquele ativo real em um ativo digital, que é a tokenização. Ou seja, cada um vai tokenizar os seus créditos de carbono em um token. Ou seja, nós vamos autenticar baseado em tokens. E através dessa, a gente consegue verificar a identidade por meio de um token físico. Então, quando alguém pega um LCD, pega no sentido metafórico, né? Pega no código, obviamente, né? Você não vai pegar ele na mão. Quando alguém pega o código do LCD, ele pode verificar na blockchain que realmente aquele LCD equivale a um terço de uma tonelada que está registrado sobre NFT tal, que representa a área XYZ. E reconfirmar essa identidade. Então, ela passa a ser validada e revalidada. Então, o processo que a Prolific criou foi pegar uma tecnologia de registro de dados distribuída para que todo mundo tenha acesso através da blockchain pública. A gente não utiliza a blockchain privada, que é para que qualquer pessoa possa verificar a autenticidade da informação. Gera-se um NFT, que é um registro digital em blockchain de um determinado recurso. O produto desse recurso pertence a esse NFT, e quando ele atinge o valor mínimo, que é um terço tonelada, o detentor do NFT pode tokenizar o resultado. Então, você tem um produto real, lastreado em uma operação real. Esse é o modelo desenvolvido. Blockchain, token, blockchain, NFT, crédito de carbono, e tokeniza ele para que você tenha a velocidade da operação. Esse foi o desenho montado para validar o processo. Agora, para que isso ganhe corpo e para que isso caia, digamos assim, no gosto de todas as comunidades, ele precisa se mostrar eficiente, obviamente. Então, uma das ferramentas utilizadas para ganhar celeridade foi a distribuição, a propagação dessa ideia via marketing de relacionamento. Porque você ganha uma escalabilidade muito maior de atingir pessoas do que a mídia tradicional. Quanto mais pessoas nós conseguirmos trazer para utilizarem dessa tecnologia, mais pessoas terem o LCD, mais fácil e mais rápido vai ser a aceitação do mercado para essa nova tecnologia. É claro que a própria Earth Exchange, por todo mundo que está por trás da Earth Exchange, da Pro-Mercenary, já estão fazendo gestões políticas para que isso torne-se o veículo motriz de todo o mercado de crédito de carbono, porque existe uma lacuna hoje nesse mercado. E não existe nenhuma tecnologia, nenhum documento, digamos, white paper, que traga para esse mercado uma solução hoje melhor do que essa que a Prolific desenvolveu junto com a IEX, que é trazer a tecnologia blockchain através do mapeamento do What Rewards, quando você consegue saber exatamente a área, o registro de contrato inteligente, a geração do crédito e, por fim, a tokenização em forma de LCD, para ficar fácil o crédito, a venda e compra desse crédito.
é isso que eu queria mais ou menos explicar para vocês, de uma maneira um pouco mais explanada. Demorei um pouco mais do que eu queria, foi 1 hora e pouquinho, mas são matérias que tem muito a se falar. Agora, se vocês têm alguma pergunta, se deu para entender o conceito, nos próximos treinamentos das terças-feiras, a gente vai começar a fracionar isso de maneira mais objetiva e teremos materiais específicos de cada uma dessas áreas para que vocês possam estudar mais também e, quando apresentarem a pessoas, terem materiais de cada um desses segmentos para que faça sentido a construção de toda essa história. Excelente. Rodrigo, Podia parar. Ah, não, só um pouquinho. Para de compartilhar um pouco, Rodrigo, para Sim, claro. entregar todo mundo. Deixa eu tirar aqui. Isso. Antes do Laírton falar, isso aqui é algo, gente, que algumas pessoas pagam muito caro para aprender. E tem pessoas que se aperfeiçoam nisso para vir para dentro da estrutura para ensinar em pequenas etapas e cobrando por isso. Eu sei que é uma coisa muito técnica, mas é o que nós vamos precisar. E só para que você saiba de uma informação, em 10 anos, as famílias da Terra que não estiverem interagindo com o mundo de blockchain passarão sérios apuros. Tudo que você conhece hoje de cartório, de venda de carros, automóveis, casamento, nascimento de criança, venda de imóveis, compra, tudo isso sai do mundo real e vai para dentro do blockchain. Quem não estiver interagindo com isso, está lascado. Por isso que isso é importante demais. Cada pessoa que fizer parte do nosso negócio, ela vai ter, no mínimo, a escolaridade básica do universo do blockchain. Por isso é tão importante o que está acontecendo e que vai acontecer aqui às terças-feiras. Laírton, é contigo. opa, Tião, obrigado. Rodrigo, fechou o ciclo, né? Na realidade, deu agora para entender o fundamento, o porquê da coisa e que faz todo sentido, porque quando você falou muito bem sobre o petrodólar, foi quando a minha ficha caiu. Porque o petrodólar fazendo a conexão com o petróleo, o crédito de carbono fazendo a conexão com a gente. Então, realmente, aí fechou. E agora você explicou, onde a gente vê todo o fundamento, tudo que foi projetado e que realmente tem tudo para explodir, porque o marketing de rede realmente ele pulveriza. Eu falo para 1.000, o outro fala para 2.000, quando você vê todo mundo está sabendo. E isso aí vai acontecer. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado mesmo. Tião, obrigado aí. Falou, irmão. Que bom que deu para entender. Eu queria tentar ver de maneira mais simples, né? Porque é muita coisa técnica. Mas o importante é isso, é fazer sentido, é vocês entenderem o conceito. Por que existe isso? Por que a gente conseguiu chegar aqui? A gente vai fazer, o que eu quero depois é que são, como eu falei, a gente vai ter uma área muito forte dentro da Prolific Brasil, educacional. Tá? A gente vai ter muito material educacional. Eu vou chamar várias pessoas que são da área técnicas de crédito de carbono, de tokenização, outras pessoas para falarem, para trazer mais autoridade, para que vocês tenham dentro do nosso site, do nosso Instagram, de tudo da Prolific Brasil, os materiais necessários para entender esse mercado. Porque é importante a gente educar as pessoas. As pessoas, quando estiverem educadas, vão entender mais facilmente. E não é um bicho de 7 cabeças, tá? São apenas 6 cabeças, não tem tanto problema assim, não. Tá bom? Dá para a gente entender de maneira mais rápida. Mas a gente vai ter esse cuidado de poder trabalhar educacionalmente, vai fazer vídeos, a gente vai criar um podcast Prolific Brasil, onde eu vou trazer pessoas do mercado para falarem sobre isso, para falarem sobre negócio, para falarem sobre o mercado de crédito de carbono, para falarem sobre como o Brasil, quais os projetos do Brasil estão dando certo, independente da IEX, porque é uma coisa em conjunto. Quando o mercado inteiro cresce, a empresa bem posicionada cresce mais. Então, é importante a gente ver tudo que está sendo feito no mercado para que a gente tenha ferramentas na hora de conversar com o outro, saber o que está sendo feito. Né? Deixa aquela velha briga, né? Eu quero o meu inimigo perto de mim. Eu sabendo o que ele está fazendo, eu sei como me defender. Se eu não sei o que ele está fazendo, eu corro o risco de ser surpreendido.
gente precisa conhecer o mercado todo, inimigo no sentido positivo que eu estou falando do mercado, tá, gente? Não estou falando que a gente é concorrente disso, aquilo, outro, não. Mas entender todos os projetos que estão em voga, até para que a gente possa ver o que está sendo feito. Ó, IEX, vamos fazer isso aqui está dando certo no mercado assim, assim, assado. Então, ter esse resposta. Vocês vão encontrar isso no nosso sistema Prolix Brasil aqui. Muito bom. Para encerrar, então, essa primeira terça-feira da Prolific Retaguarda, na pessoa do Rodrigo Dias, que é as lives institucionais, nós estamos encerrando com chave de ouro, porque para quem participou e assistiu, extraordinário. E quem não pôde captar tudo, gravado está e enviarei para vocês. Divirtam-se, estudem muito, e não tem sentido aprender o que aprenderam e o que aprendemos se não duplicarmos com aqueles que não puderam estar aqui. Aprenda e ensine o mais rápido possível, porque no momento que você passa a ensinar o que aprendeu, a tua mente grava de novo e não esquece mais. Faz isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, daqui a pouco você também estará dando os seus treinamentos particulares do mundo de blockchain. Muito bom, muito obrigado, Rodrigo.